Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Paz para todos. Sintam-se todos abraçados. Não estou vendo ninguém sentado aqui. Será que tem alguém? Nós vamos trabalhar hoje a questão da reunião mediúnica no Centro Espírita. E por uma feliz coincidência, a casa está carecendo de esclarecimento a fim de promover a abertura da sua reunião mediúnica e o que poderá fazer exatamente seguindo as diretrizes de Allan Kardec. Os fundamentos. Segundo Kardec, as reuniões mediúnicas, está no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, serão frívolas, experimentais e instrutivas. Não precisamos descrever, porque todo mundo sabe o que é uma coisa frívola. E a experimentação é exatamente para podermos, a partir daí, comprovar a imortalidade da alma, dá para nós a possibilidade de entender que após esse corpo físico, estaremos nós continuando a nossa vida. E as instrutivas, que é essa que nós realizamos hoje nas nossas casas espíritas, cujo objetivo, veja a sabedoria de Kardec, instruir os participantes da reunião mediúnica. Esse é o primeiro objetivo da reunião mediúnica, instruir os participantes da reunião mediúnica. Ele não colocou lá que a gente vem fazer a caridade aos irmãozinhos, como é muito comum no meio espírita, a gente dizer que vai para a reunião mediúnica fazer a caridade aos irmãozinhos do outro lado. Claro que o fazer a caridade faz parte do trabalho, mas o primeiro, um dos objetivos, é exatamente instruir os participantes da reunião mediúnica. Tem também, segundo Kardec, o objetivo de erradicar a incredulidade. Dá para nós a certeza de que o mundo espiritual é objetivo, que nós continuaremos a viver. Vê quanto é bom, né? A gente que teve o atavismo histórico da nossa compreensão de que a morte fazia aquele medo, aquele terror, porque a morte acabava, né? E quando ele vem dizer que a reunião mediúnica vem dar a comprovação exata da sobrevivência da alma. E, por último, ele diz que é aliviar os espíritos sofredores. Quanto nós poderemos fazer quando temos essa noção, essa compreensão da vida espiritual? E as nossas reuniões atuais são terapêuticas. Nós fazemos as reuniões para receber os sofredores do mundo espiritual, para dar a eles a oportunidade de aliviar os seus sofrimentos, porque poderemos imaginar o quanto é difícil, quando chegar no mundo espiritual, a gente não saber como se portar, não saber nem que desencarnou. E aí vem a reunião mediúnica e dá a ele essa oportunidade dessa compreensão. E nas terapêuticas a gente divide em educação, que é o estudo prescindível para as reuniões mediúnicas. Não podemos fazer reuniões mediúnicas sem conhecimento dos seus mecanismos. É necessário estudar para sabermos o que é que se passa lá dentro. É um laboratório. A gente não pode adentrar-se ao laboratório químico, por exemplo, sem saber manipular a substância, porque corre o risco, segundo Kardec, de queimar as próprias mãos. As condições apropriadas. Na homogeneidade, a privacidade. Não pode ser uma reunião pública. Tem que ser com os participantes que fazem parte da casa espírita. Porque essa participação na casa espírita vai dar a condição exata da afinidade, de se conhecerem, de conviverem juntos,
Por isso, não pode o participante da reunião mediúnica ser um transeunte que só vem aqui para a reunião mediúnica. Ele tem que ser um trabalhador efetivo da casa. Sem isso, nós não vamos conseguir essa afinidade. Porque todos nós temos as nossas dificuldades no relacionamento, na própria vida. São as nossas sombras que estão conosco. Mas com a convivência do trabalho na casa espírita, vai nos dar a oportunidade exata de nós, na convivência, começarmos a nos estimarmos. Ter familiaridade com as questões espirituais. E isso só se adquire através do estudo. Número adequado de participantes. E muitas vezes as questões, os questionamentos, qual é a quantidade ideal? E não temos, assim para dizer, a quantidade ideal. Teremos que ver a sala que dispomos. Qual é o seu tamanho? Não poderemos, numa sala pequena, abarrotada com participantes. Tudo tem que ser relativamente para a compreensão de todos nós e sabermos como nos portarmos nessa reunião. Podemos ver que Hermínio de Miranda, de Água com a Sombra, ele disse que com 2 participantes, o médium e o doutrinador, se poderia fazer uma reunião mediúnica. Leon Denis acena para 6 a 8 participantes. André Luiz, no máximo 14. E Allan Kardec chega à posição de 20 pessoas, pode fazer uma reunião muito bem. Então, ficará para nós, de cada casa, ver a dependência que temos e qual a quantidade ideal de participantes. Regularidade, isso é de suma importância. O participante de uma reunião mediúnica tem que assumir o compromisso com a sua consciência de que aquele trabalho ele tem a obrigatoriedade de estar presente. Somente em casos excepcionais é que ele comunica que vai se ausentar para poder demonstrar ao mundo espiritual que nós estamos realmente imbuídos com os propósitos de servir, ajudando, para poder merecer a confiança deles. Se a gente vem hoje, não vem na semana seguinte, depois aparece, eles não têm confiança, porque eles programam antecipadamente todo esse trabalho. Os trabalhos não são improvisados. Então ele conta com a presença de todas as pessoas que participam da reunião. E aqui embaixo nós colocamos que as comunicações são programadas pelos mentores espirituais. Nós não podemos fazer reunião mediúnica daqui para lá, colocando que deveremos receber o obsessor de fulano ou de ciclano. Não é competência nossa. A competência dos encarnados é se preparar bem, condicionar-se, que deverá fazer a sua participação uma certeza absoluta para que o mundo espiritual possa confiar na nossa participação. Requisito de controle. Critérios de admissão. Para isso é necessário que exista na casa um regimento interno fazendo com que os seus participantes saibam daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode, daquilo que ele deve, daquilo que ele não deve. Aí vai mostrar exatamente às pessoas a responsabilidade que é uma reunião mediúnica. A integração, eu já falei, da casa espírita, não pode ser um transeunte voluntário. Conhecimento da doutrina espírita e principalmente do livro dos médiuns, o valor moral. A gente não pode esperar que nós ainda, nessa encarnação, já estejamos puros, mas pelo esforço que nós estamos fazendo para cada dia estar melhor do que no dia anterior. E a saúde, para mostrar que na sala mediúnica não devem entrar as pessoas que vêm de lá de fora
já sentindo os sintomas da mediunidade, mas que não tem condição, não tem conhecimento. Então, primeiro se a mãe, através do encontro fraterno, da assistência às reuniões doutrinárias, do passe da água fluidificada, quando amainar aquelas dificuldades e ela já tiver condição, passa para atender na sala mediúnica. Os critérios de afastamento, a improbidade, a falta de assiduidade, para evitar que esses elementos perturbadores tenham dificuldade e promovam dificuldades para o bom andamento da reunião mediúnica, que deve constar do regimento interno. E Kardec coloca aqui, todos os componentes têm direito à crítica. A criticar, a chamar os companheiros para conversar a respeito. Isso se faz nas avaliações, que tem que ser a autoavaliação. No nosso livro, nós damos essa maneira de como se autoavaliar, para a pessoa saber fazer a sua avaliação. E uma avaliação impessoal, a avaliação dos resultados, isso é que é importante. Como foi a reunião hoje? Como ela se portou? As comunicações foram corretas? Houve dificuldade nas comunicações? Os doutrinadores se portaram com correção? Tudo isso faz parte dessa questão desse atendimento. Roteiro. Vocês desculpem assim a carreira, porque é muita coisa para o tempo. No dia da reunião, a gente sempre coloca que no dia da reunião eu hoje vou virar santo. É normal. Então, naquele dia, tem uma postura de santo. E os outros 6 dias? Então, nós recomendamos que a gente sejamos, os 7 dias da semana, a mesma coisa, procurando ser frugal na alimentação, não comer demais, nem de menos. As coisas andar normalmente, para que todo dia a gente chegue no dia da reunião já está habituado a fazer aquilo, que a gente vai fazer no dia só, não vai conseguir mesmo. Então, pensamento e oração, essa é a base fundamental da nossa vida. Pensar, que é a criação, parte do nosso pensamento, e a oração, que é dar a nossa ligação com Deus, com o nosso Criador, que nos eleva, aí sim, essa oração vai fazer com que nós tenhamos condições necessárias para fazermos a autoavaliação, que esse é o ponto fundamental da vida, nos autoavaliar, para descobrir aquilo que temos de sombra, para irmos eliminando. Então, alimentação, repouso, esse repouso é necessário você fazer normalmente, porque se você chegar numa reunião mediúnica com o corpo cansado fisicamente, aí chega lá, vem aquela, apaga a luz, bota-se uma músicazinha, e aí desdobra-se. Então o repouso é necessário para você chegar lá disposto. Mas além do repouso tem uma questão que é fundamental. É você ir para lá sabendo que lá você vai ser muito importante. Você vai estar atendendo o mundo espiritual e doando de si. Porque quando você se constitui com esse objetivo, aí você vai sentir-se que você é muito importante. E aí a dificuldade desaparece. Para lidar com as visitas espirituais, a chegada no centro, conversação. Não devemos fazer as conversações diárias, as mulheres de novela, os homens de futebol. Não é assunto para esse dia. Deveremos conversar coisas edificantes para que a nossa mente comece a fazer um abaixamento, de estar em paz, para que estando em paz
possa abrir para que o mundo espiritual se faça presente. A hora de entrar em silêncio, cada um já tem o seu lugar determinado, que é uma das questões que deve ter. Senta-se, ou lê uma mensagem, ou fica em oração, meditando. Na sala, silêncio absoluto e a leitura preparatória, que normalmente se faz do Evangelho, que é essencial. Do Livro dos Espíritos, uma pergunta, duas por reunião, sem comentários. Porque o comentário vai exigir razão, e aí o comentário passa a ser um estudo. E não é o caso. Lá, essa leitura é para a gente deixar os problemas do mundo lá fora e adentrar-se para o mundo espiritual. E após o trabalho, após a reunião, ter a consciência de que o trabalho continua no mundo espiritual. Esse é o grande detalhe. Que nós não vamos resolver a questão do mundo ali naquele momento. Mas nós vamos dar naquele momento a oportunidade de ele sair dali pensando e o mundo espiritual, com a ajuda nossa desdobrado, fazer reuniões lá no mundo espiritual para que tudo ocorra de acordo com o conhecimento que eles têm das problemáticas de todos os espíritos. A fase de intercâmbio. A prece inicial que deve ser feita pelo dirigente. Não deve dar a outras pessoas, é o dirigente, porque é ele o interlocutor do mundo espiritual. Então é o dirigente que deve fazer a prece inicial. Após a prece inicial vem as comunicações, que faz parte desse roteiro, faz parte desse trabalho. De sofredores, de obsessores, essa é a parte fundamental dessa reunião. Às vezes, e temos encontrado nas nossas andanças por aí, médiuns que só recebem os benfeitores espirituais. E eles fazem isso e se dizem com orgulho, porque eles são médiuns do mundo espiritual. Não sabendo ele, e segundo o nosso companheiro José Ferraz, que aqui não está, que é médium ostensivo, ele diz que quando ele recebe mensagem do mundo espiritual superior, do espírito nobre, ele fica devendo a vida. Mas quando ele recebe os sofredores, a vida fica devendo a ele. Então a gente vê as diferentes conotações. Então ele recebe o sofredor para poder, venindo esses sofrimentos, ter aplacado os seus próprios sofrimentos, que todos nós temos. Nós temos um passado que não é lá tão glorioso assim. Se fosse, não estávamos encarnados aqui na Terra, né? Porque aqui nós estamos num mundo de expiação e prova, em transição para mundo de regeneração, e aí a gente vai andando. Passividades e doutrinações entrosadas e equilibradas. Não deve haver muitas comunicações simultâneas. Então, os médiuns devem estar conscientes de que cada médium vai dando a sua comunicação. Numa casa que tem muitos médiuns, até 2 comunicações é permitida simultânea. Mais do que isso, só excepcionalmente, alguma coisa excepcional, mas não deve acontecer. Para quê? Como é para a instrução dos encarnados? Se tem mais de 2 já são 4 pessoas que falam, né? Simultaneamente. Como é que a gente vai se instruir com aquilo que os espíritos estão dizendo? Porque a gente pensa que a instrução só parte do mundo espiritual superior. Mas aqueles sofredores que vêm ali dizer do seu sofrimento, das suas angústias, do seu ódio, é para dizer para nós, diz, olha, se vocês não se modificarem, amanhã será vocês que terão que vir aqui para a reunião mediúnica. E a gente tem que meditar sobre isso, sobre essa possibilidade. Então a gente vai vendo quanto é benéfico e quanto nós poderemos estar
consciente dessas realizações, para poder fazer modificações nas nossas vidas. De espíritos trabalhadores e familiares, isso depois dos espíritos sofredores. Aí sim é que é o momento de receber os espíritos familiares, da casa, aqueles que já foram da casa, já desencarnaram e vêm dar orientação, porque eles continuam trabalhando. Então nós, todos nós, devemos ter em mente essa possibilidade e colocar que isso é o que é o real. E como deveremos nós nos esforçar para estar bem. E finalmente dos espíritos mentores. Depois dessa fase, vêm as vibrações que devem ser feitas pelo dirigente, paz coletivo em todos e a prece final. No encerramento, luz plena, acende-se a luz da sala, faz a leitura das psicografias, se houver, distribuição da água magnetizada, que deve estar numa mesinha para todos, declaração do encerramento e saída em silêncio. Se houver necessidade de uma avaliação, não deve, quer dizer, não pode, vírgula. Se a casa só tem uma dependência, tem que se fazer ali mesmo. Mas não devemos fazer, devemos nos esforçar para que tenhamos uma sala à par para a conversação. As conversas sobre a reunião, como se portou, aí o médium diz, eu tive muita dificuldade com aquele espírito quando eu recebi. Ou o doutrinadorador disse, eu não consegui penetrar no móvel daquela comunicação. São as autoavaliações que deveremos fazer. É um estudo de nós mesmos. Como todos nós nos estimamos, não há razão para se ter melindre ou de se falar abertamente daquilo que não foi bem. Ou então o médico pode dizer, mas eu me senti tão bem naquela comunicação, excelente. As dificuldades da própria vida, naquele dia, a maioria chegou lá não muito bem. Porque nós não vamos estar bem todo dia. Foi um dia muito difícil, dificuldade no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Comentários pelos dirigentes, tirando dúvidas. Que é o momento que a gente vai tirar as dúvidas. Vai ver e dizer aquilo que ainda não entendeu. Por que é que aconteceu isso? E aí é hora dos esclarecimentos e os depoimentos espontâneos. Agora nós vamos ver, na parte da reunião, do dirigente, as funções como representante da direção espiritual, porque é ele, o dirigente, que é a pessoa mais respeitável do grupo de estudo que estão fazendo, que deve assumir a direção. Não pode ser médium. Colocar que o dirigente da reunião mediúnica não pode ser médium ostensivo. Ele faz a prece, faz a exortação, apelos à cooperação mental. Tem hora que a vibração começa a cair depois de uma comunicação difícil, aí é a hora de dizer, vamos meditar, vamos orar. Mas não ora em voz alta no meio da reunião. É para que todos nós voltemos a nossa mente para a oração e façamos cada um a nossa oração para novamente a onda vibratória subir. Porque ela tem horas que o comando da palavra, é ele o primeiro orador, mas não deve ficar sozinho, deve ter mais alguém com ele que possa fazer. E é ele quem determina. Não pode cada um dos doutrinadores tomar a sua ação voluntariamente para ir atender qualquer um, não. É o dirigente quem deve determinar. Pedidos de instrução aos mentores, somente o dirigente pode fazer isso. E o controle das dificuldades
Porque às vezes são muitas vezes o espírito chega e o médium não controla bem pelo sistema nervoso e começa a falar alto. É a hora que o presidente, o dirigente da reunião tem que chamar o médium às falas. Olha, fala mais baixo, nós não estamos aqui. E aí o comando é para o espírito, mas também para o médium. Porque o espírito não fala, pensa. O sistema nervoso do médium é que entra em descontrole pela própria vibração do espírito. Então a gente chama aos dois. E orientar a equipe, dirigir estudos e avaliação. O doutrinador, o terapeuta do esclarecimento e da consolação. Esse é o nome mais moderno, né? Antigamente era doutrinador mesmo. No tempo que eu comecei era doutrinador, hoje não. Diz o seu dialogador. O seu Filamento é um terapeuta do esclarecimento e da consolação, né? Mas Não é pouca coisa. não é pouca coisa não, né? Terapeuta do esclarecimento e da consolação. Então ele é quem orienta e é quem socorre. Mas não é só a palavra. Ele tem, além da palavra, que ele colocar o seu sentimento. Porque vai valer mais do que a palavra. Quando ele faz, meu irmão, e que coloca aquela empatia, ele está sentindo a dificuldade do espírito. Não tem espírito que não sinta essa vibração. É necessário que tenhamos em mente isso. Às vezes, é um espírito que chega odiando. E nesse ódio, ele fere com suas palavras. Inclusive, direciona ao próprio doutrinador, porque lá ele está colocando aquele que está querendo lhe atender no seu inimigo pessoal, que ele está odiando. Então é necessário que nesse momento a contraparte seja o amor. Porque é através do amor que ele vai poder não tirar o ódio que às vezes está arraigado ao... Ele sabe, se o espírito quiser dizer um palavrão, ele não diz. Mas se ele tem o costume lá fora, na vida normal, de dizer um palavrão, na hora que o espírito aciona, ele vai trancar? Não vai mesmo. Então, o médium educado é um cidadão educado. E a última imagem nossa é do assistente participante. É aquela pessoa que não é o dirigente ou o doutrinador, não é médium ostensivo, mas que é muito importante numa reunião mediúnica. Porque ele vai dar ali o apoio vibratório. Ele tem que ser uma pessoa que fique atento a tudo que se passa na sala mediúnica. Ele tem que, na hora que o espírito está muito exacerbado, dizendo da sua dificuldade, ele ora e pede, que bom que esse espírito recebesse uma vibração amorosa para poder se acalmar. Se é o doutrinador que não está se havendo bem, ele diz, quem dera que o doutrinador pudesse captar bem a mensagem do mundo espiritual para poder atender bem a esse espírito. Então, a gente vê quanto vai dando e ficando bonito e dar a ele, porque muitas vezes eu já vi em reunião mediúnica um médium, um assistente participante dizer, eu não sei o que estou fazendo aqui. Quer dizer, nunca estudou, não sabe dessa possibilidade que ele tem, da importância que é a sua função. E a respeito dessa importância, eu conheço um caso antigo, era uma reunião mediúnica de pessoas gradas da sociedade, pessoas de alto nível, tudo formados, e uma senhora que era lavadeira, na época que tinha lavadeira nas casas, ela era lavadeira na casa de uma dessas pessoas que assistiu. Como era uma pessoa bondosa, ele levou para a reunião mediúnica. E lá as coisas transcorriam normal, ela sentava lá atrás. E
Depois de um certo tempo, ela disse assim, eu não sei bem o que estou fazendo aqui. Porque quando acabava a reunião, a conversa de advogado, de médico, né, é uma que a pobrezinha não tinha acesso a essa conversação. Ela, sem dizer nada, deixou de ir. E aí, sabe o que é que aconteceu? A reunião que tinha comunicação normal passou a não ter comunicação. E uma, duas, três, na quarta, vamos reunir para saber o que foi que houve. Aí ele foi se dar conta de se fulano aqui não está vindo. Aí foram atrás dela. Na outra reunião que ela voltou, e não ficou. Então veja a importância, uma única pessoa, mas que ela desempenhava a função lá atrás dela, em oração, ajudando ao grupo, dando as suas vibrações amorosas, deu. E aí foi para estudo do grupo, né? Que o grupo passou a ter isso, uma importância muito grande, que eles não tinham se dado conta até então. Por isso, é que nessa reunião mediúnica, o assistente participante ele tem que acompanhar os diálogos, vibrando com empatia. A empatia é pensamento, né? Amorosidade, jogando. Isso aí você já pensou? 4, 5 assistentes participantes fazendo isso? Como sobe a vibração de uma reunião mediúnica dessa? Como atende bem aqueles sofredores que lá vão? Auxilia o doutrinador com sugestões mentais, na dificuldade. Porque tem dias que é espírito que chega, começa a manipular a coisa de tal maneira que fica difícil do doutrinador penetrar com rapidez. Aí é a hora dele auxiliar. Ora com fervor. A oração é importante. No sofrimento, na dificuldade. E irradia energias curativas e modeladoras. O espírito chega sofrendo. Muitas dores. É a hora que ele joga a sua mente. Quem dera que eu pudesse dar de mim o melhor para aliviar esse sofrimento. Nem a gente não pode imaginar o que seja. Uma emissão de pensamento deciclado para ajudar naquela compreensão e dar àquela reunião uma qualidade que nós não poderemos imaginar. Sustenta a corrente vibratória e mantém a receptividade mediúnica, que um desses participantes agora pode chegar aqui. Vai desenvolver a sua mediunidade que estava lá, esperando um momento para desabrochar. Ele aí vai ao dirigente e diz, olha, eu estou sentindo coisas que não senti, eu acho que eu vou ser médico. E aí o dirigente encaminha ele para a recepção. Então esses são dados gerais. Aquilo que nós poderíamos trazer de orientação para uma reunião mediúnica de qualidade. Claro que em todos os lugares tem as suas nuances. E aí, mas nós recomendamos que nunca saiam de Kardec. Que se permanecermos em Kardec, as pequenas variações não têm significados maiores. Que a base fundamental está lá, em O Livro dos Médiuns e na doutrina espírita. Agora, chamamos dois companheiros.